Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. E nesse vídeo estarei falando de como vencer a depressão de acordo com a palavra de Deus. Pessoal, nós sabemos muito bem que a depressão tem matado muitas pessoas que tiram a sua própria vida porque se sentem incapazes, sentimento de culpa, não consegue exercer mais nenhum tipo de atividade, seja profissional, seja familiar, enfim, pessoas que não conseguem mais recuperar o seu psicológico, pessoas que infelizmente não encontram mais saída, mas a palavra do Senhor nos ensina que há sim saída para a depressão, para aqueles que estão passando por dias maus e dias negros dentro do seu espiritual e do seu psicológico. Eu vou destacar para vocês aqui a vida de Judas, aquele que traiu Jesus. Judas, a partir do momento em que ele entrega Jesus, ele entra em uma depressão profunda. Aí eu pergunto para vocês, havia perdão para Judas? Claro que sim, ele iria encontrar perdão se ele se arrependesse de todo o coração. Ele iria encontrar a restauração em Jesus. Mas pelo contrário, Judas não faz isso. O que Judas faz é o seguinte: ele resolve tirar a sua própria vida. No seu ato máximo, no ato maior da depressão, o último estágio, ele tira a sua própria vida. Ou seja, quando ele olha para Deus, ele não consegue mais encontrar forças, e olhando para Cristo não é suficiente para ele. Existe um vazio profundo de Deus dentro da vida de Judas, que ele não consegue mais encontrar a presença do nosso Senhor na sua vida. A outra pessoa que eu vou destacar aqui nesse momento é Pedro. Sim, Pedro é avisado por Jesus que ele iria negar ele por 3 vezes, e assim acontece. Mas nós lembramos de Pedro, um homem forte, corajoso, um homem que não tinha medo, pelo contrário, era um homem que, nós olhando para ele, parecia que ele passava medo para as outras pessoas, mas ele entrou numa tristeza profunda. E se Jesus não fosse ao seu encontro, certamente o destino de Pedro seria igual ao destino de Judas, tirar a sua própria vida. Mas a diferença de Pedro para Judas é o seguinte: Pedro, ele não se afasta do mestre, ele não sai da presença do mestre, pelo contrário, ele fica lá próximo do mestre. Ele se apresenta ao mestre depois da ressurreição, e Jesus aparece algumas vezes. Ele está lá, não está com o mesmo vigor, não está com a mesma força. Isso nos mostra, meus amados irmãos, que muitas pessoas dentro da igreja, elas estão deprimidas, talvez no seu estágio ainda pequeno, mas estão deprimidas, estão passando por dias negros, dias maus. É por isso que muitas das vezes é difícil de nós identificarmos pessoas assim, porque nós pensamos que está tudo bem, que nada está fora do controle. Pelo contrário, nós vemos a pessoa dentro da casa do Senhor, louvando, adorando, glorificando a Deus. Está tudo normal, não tem nada de errado. Mas pelo contrário, Pedro nos mostra que se alguém está dentro da presença do Senhor, pode sim estar passando por dias difíceis, por dias negros. Lembre-se, tem como sim nós vencermos a depressão de acordo com a palavra do Senhor, através então da sua palavra, meditando, orando ao Senhor e tendo comunhão com os amados irmãos. Então a nossa alegria, ela é restaurada. Lembre-se que o inimigo matou Judas, destruiu todas as promessas, mas não conseguiu matar Pedro e nem destruir as promessas de Pedro. Pelo contrário, Pedro venceu, superou, de acordo com a palavra do Senhor. Você, todos nós, tem como sim vencermos todos os maus, todos os problemas, seja depressão, seja qualquer adversidade. Deus nos chamou para que nós possamos vencer, termos uma vida vitoriosa, de acordo com a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história.
maneira especial.